Olá, meu nome é Fabíola, eu sou professora de redação aqui do Colégio Metropolitano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto teatral e o texto narrativo. Vocês sabem quais são as diferenças e as características, ou até mesmo semelhanças entre os dois? Então vamos aprender um pouco mais? Olha só, antes da gente falar sobre o texto narrativo e o texto teatral, a gente tem que saber a origem do teatro, né? A palavrinha teatro vem lá do grego teatron, né? E significava o quê? As festas dadas em homenagem ao deus Dionísio. Deus Dionísio, galera, o deus do vinho, né? Deus da bebida. Né? Essas festas eram também chamadas de festas dionisíacas, né? Em homenagem a Dionísio, festas dionisíacas. Nesse processo aconteciam encenações, ou seja, pessoas faziam representações no meio da festa para interpretar. Geralmente essas festas eram feitas durante a primavera, né? Então eram festas primaveris. Mas como eram originadas e em homenagem ao deus Dionísio, foram taxadas, ou seja, foram nomeadas de festas dionisíacas. Né? Nessas festas aconteciam danças, muita música, muita bebida e muitas representações. Daí nós temos o início do teatro. Nesse período aí tinha um cara chamado Tespes. Tespes, o top. Sem o top, só Tespes. Tespes foi o primeiro cara a dar origem ao ofício de ator, ou seja, ele foi a primeira pessoa a fazer a representação de outra. Quem que ele escolheu para representar? Olha que ousado, galera. Ele representou o deus Dionísio. Ele pegou uma máscara que estava lá no momento da festa, fez algumas adequações, personalizou, colocou umas uvas, uns matinhos do lado, e aí ele fez a representação do deus Dionísio. Após Tespes ter feito essa representação do deus, outras pessoas começaram a representar. E representar só pessoas? Não. Né? Como eles viram que Tespes não recebeu nenhum castigo divino, eles começaram a fazer representações de deuses, de heróis, né? Então, isso começou a se espalhar. Daí vem também o conceito de dramaturgia. Tespes foi a primeira pessoa a fazer uma representação, né? A atuar, a fazer a dramaturgia mesmo, a ação de atuar. Outra característica bem bacana, pessoal, é que nessa época os atores utilizavam sapatos de salto alto e máscaras, né? Além de roupões longos para interpretar os seus papéis. Outra coisa, os homens eram os únicos a protagonizar e a representar em cima do palco. Mulheres não podiam fazer a representação, mulheres não participavam do teatro, apenas os homens. O teatro é dividido em dois gêneros, a tragédia e a comédia. A palavrinha tragédia vem de duas outras palavras gregas, tragos, que significa bode, e oide, que significa canção. Canção ao bode. Por que isso? Olha só, lá nas festas dionisíacas, nas festas destinadas a homenagear o deus Dionísio, fazia-se sempre o sacrifício de um bode, em homenagem ao deus. Daí vem a origem da palavra. O gênero trágico, o teatro trágico, ele trabalha muito com a jornada do herói, né? Mostrar os sofrimentos que o herói enfrenta, que o deus enfrenta, que o ser mitológico enfrenta. As representações não eram de pessoas normais, não. Eram pessoas importantes, deuses, seres mitológicos e heróis. Né? Então faziam sempre essa trajetória, mostrando aí o sofrimento, as amarguras, as grandezas, as vitórias e geralmente o teatro trágico, ou seja, a tragédia, acontecia um final infeliz. Né? Por que isso, vocês me perguntam? Para causar ali no espectador um processo chamado de catarse. O que é a catarse? Aristóteles já dizia nessa época que a catarse era a expurgação dos nossos sentimentos, a purificação. E isso era feito através do teatro. Quando você assistia uma peça de teatro e havia um sofrimento ali, havia uma alegria, você coloca para fora as suas próprias emoções ao assistir aquilo. Então esse é o processo de catarse. Claro que hoje nós já temos aí outras definições. Por exemplo, na psicanálise, Freud já utiliza o processo de catarse através da hipnose, né? Então, através da hipnose, a pessoa vai relembrar fatos ocorridos, fatos traumáticos ocorridos com ela, para poder fazer essa expurgação dos seus sentimentos, colocar isso para fora. Mas nessa época, Aristóteles dizia que era a purificação, colocar para fora os seus sentimentos através das peças teatrais. A tragédia é considerada um gênero nobre, por quê? Além de não representar pessoas normais, representar apenas pessoas importantes, o júri
da peça teatral trágica era composta por aristocratas, né? Geralmente eram 5 pessoas da aristocracia selecionadas para julgar a peça teatral trágica. Então aí era um gênero nobre, considerada a origem de tudo. Tem pessoas que dizem que a comédia é um subgênero, né? Advindo aí da tragédia. Mas nós sabemos que os dois nasceram na mesma época. Só para vocês saberem, tem essas duas concepções. Tá? Então a tragédia sempre vai trabalhar com finais infelizes, os personagens são personagens importantes, são deuses, heróis, seres mitológicos, e o júri, ou seja, as pessoas que julgam a peça teatral trágica, são pessoas da aristocracia, pessoas nobres. Acabou? Acabou? Não, falta comédia. É porque acabou o nosso tempo, né? Não, acabou o nosso tempo. Acabou? Grava, só falta terminar o vídeo assim no meio do nada, não. Semana que vem só vai estar com o cabelo, certeza. Metade do vídeo só tá com o cabelo. É verdade, tem que terminar, que eu vou mudar mesmo. Comédia. Tá, deixa eu só ler esse pedaço. Comoida, espetáculo divertido, diversos aspectos da sociedade, maneira cômica, Agora que nós já falamos da tragédia, vamos relembrar aí as características da comédia. Vem lá do grego também, da palavrinha komoidá, ou significa diversão, né? Apresentações cômicas, não é isso não. Espetáculo divertido, que é assim, é a tradução literal. Agora que nós já falamos da tragédia, vamos relembrar um pouquinho das características da comédia. Comédia vem lá da palavrinha grega komoide, significa espetáculo divertido. Nesse gênero, as representações já mudaram o foco. Agora eu já posso representar pessoas normais, né, pessoas comuns. A representação aí era de aspectos sociais. Por exemplo, podiam representar a nobreza, o clero, né, e isso de modo cômico, né? Isso de modo engraçado, retratar essas situações de modo engraçado. Mas só engraçado? Também tinha a questão da crítica, né? A comédia, ela não trabalha só com coisas engraçadas, não é só fazer você rir. Além do riso, tem aí uma questão para reflexão, uma questão crítica, né? Fazia uma crítica de modo satírico, né? Uma crítica de modo engraçado. Se a tragédia era um gênero considerado nobre e original, a comédia era mais voltada para o povo. Além de fazer a crítica aos aspectos sociais de maneira satírica, de maneira cômica, o júri da comédia também era diferente, né? Enquanto lá na tragédia o júri era composto por 5 pessoas da aristocracia, 5 nobres, aqui na comédia nós temos pessoas comuns, pessoas retiradas da própria plateia para fazerem esse julgamento. Enquanto lá nós temos 5 pessoas, aqui a seleção é de 3 pessoas. Então, durante a encenação, durante a peça teatral, escolhia-se 3 pessoas da plateia para fazerem o julgamento da peça. Bem, pessoal, essa foi a introdução sobre a história de teatro. Tá? Na nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco mais sobre as características, semelhanças e diferenças entre o texto teatral e o texto narrativo.